Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta sexta-feira, dia 10 de setembro. Que bom estar contigo, você que nos acompanha em todo o país, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, você que nos acompanha pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, sempre informações importantes para o seu negócio, pelo Facebook do Canal do Boi, você que está agora também nos acompanhando na Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e aqui no Brasil também, e a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada ao Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto ao estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação, pela audiência de todos. Começa o programa de hoje falando a respeito dos números do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao abate de bovinos no país. Primeiro, há um recuo. Esse recuo ele é causado por alguns elementos. O abate total ficou em 7 milhões e 80 mil cabeças, de acordo com os dados que foram colocados à disposição hoje pela estatal brasileira. Quais são os motivos? Os motivos o produtor rural, o pecuarista, sabe de cor. Primeiro, que o rebanho está realmente menor. Há menos gado disponível no Brasil e essa é uma realidade vista dia a dia. O outro é a participação de fêmeas. A participação de fêmeas vai ficando cada vez mais reduzida. Tanto é que é o menor abate de fêmeas para um segundo trimestre desde o ano de 2003. E é por isso que eu trago aqui os números em relação ao abate geral de bovinos no país no segundo trimestre. Aqui os números mostram 4,4% de recuo para o segundo trimestre, que totalizou 7 milhões e 80 mil cabeças que foram abatidas. Esse número aqui, é importante fazer um adendo que ele fica em relação ao primeiro trimestre, 7,4%. Porque dependendo aí da fonte de informação, e eu sei que o produtor rural, além do Canal do Boi, também vai lá em outros lugares, então muito cuidado com essa informação. 7,4%, e muita gente escreveu isso por aí, é o aumento em relação ao primeiro trimestre. Agora, quando você compara entre iguais, que é o segundo trimestre de 2021 com 2020, há redução. Porque aí sim mostra a realidade do momento em relação àquela situação sazonal para a pecuária brasileira e a disposição desses animais. Aquele outro quadro do lado aqui mostra o abate de fêmeas em relação ao esse momento, segundo trimestre. E é o menor abate de fêmeas, 2 milhões 590 mil cabeças desde 2003. Para um segundo trimestre, evidentemente. Então, se compara entre iguais, porque você tem ali realidades que são muito próximas. Na comparação com o segundo trimestre de 2020, a redução de 328.330 cabeças, exatamente. Também decorre de quedas em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para o Mato Grosso do Sul. Olha só, os estados que tiveram maior redução. Mato Grosso do Sul teve uma redução no número de cabeças abatidas de 85.440 animais. É muito. O Mato Grosso vem logo em sequência, que é o maior rebanho do país, com pouco mais de 77 mil cabeças de animais que foram abatidas. Então, esses dados, eles são muito relevantes porque você mostra grandes praças pecuárias brasileiras com uma disponibilidade cada vez menor para abates. Um outro dado que eu considero importante é a participação dos estados em relação ao abate no Brasil, que continua liderado pelo Mato Grosso, seguido pelo Mato Grosso do Sul, depois São Paulo. Em porcentagem, aí 15,7% para o Mato Grosso do Sul vem com 11,3%, Goiás 11% e São Paulo 10,2%. São as participações dos estados em relação ao abate, menor no segundo trimestre porque não há boi. E agora eu vou fugir um pouco do meu roteiro aqui, porque aquilo que a gente falava na semana passada, principalmente em relação à identificação dos casos de vaca louca, que isso seria utilizado para pressionar o pecuarista, está acontecendo agora. Já está solucionada a questão, agora é uma questão só de acerto com a China para voltar às exportações. Entretanto, a indústria, como eu disse que faria, fez de fato. Como é que fez este cenário? Como é que criou este cenário? Ela tem feito propostas menores.
para aquisição dentro de uma semana, de 10 dias, 15 dias, tentando montar escalas. E tem testado aí a resistência do pecuarista brasileiro. Como é que tem sido esses testes? Propostas menores. Ontem, pessoa influente da pecuária sul-mato-grossense me informava que as propostas no Mato Grosso do Sul, e aí, pasmem, R$ 280 arroba de importante frigorífico exportador do país. Então, este é o cenário que eu dizia que iria acontecer. É aquela expressão, aliás, eu usei aquela, não vou usar hoje, para não criar mais polêmica, eu usei uma expressão aqui, muita gente acabou ficando magoada, né, gente da indústria, mas aí o fato é esse, era esse o aspecto da coisa, não o mal da vaca louca que se deu no animal velho, mas sim em relação à utilização do argumento. Então, o pecuarista tem que estar muito atento e eu volto a frisar aquilo que eu escrevi em vários artigos e falei aqui no canal do Boi também. Vale para o cafeicultor e agora vale para o pecuarista também. O cafeicultor sabe do tipo de produto raro que ele tem, café, né? Com a quebra que teve no Brasil é muito raro. Então tem que vender da mão para a boca mesmo, né? Não tem que vender volumes, é a conta gotas. E hoje, pecuária é a mesma coisa, pecuarista tem que vender até as coisas se restabelecerem totalmente, tem que vender a conta gotas o suficiente para cobrir as contas ou para resolver alguma coisa na fazenda em relação à disposição de pastagem. Falo agora de soja no Agricultura BR, hoje falo muito de soja, de milho também, porque você já sabe, hoje é um dia importante, dia de relatório de oferta e demanda. Começo trazendo, primeiramente, o relatório que foi apresentado nesta sexta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, o documento que traz as vendas e exportações deste país. Tradicionalmente ele é apresentado na quinta-feira, mas como segunda-feira foi feriado por lá, dia do trabalho, então veio para esta sexta-feira esse importante documento, dando encerramento, inclusive, em relação às vendas e exportações da safra 2021, que fecharam desta maneira. Você acompanha comigo aqui na tela as vendas até o dia 2 de setembro, semanais, aqui em relação aos dados que foram apresentados para a safra, de 148.224 toneladas. Na semana foi vendido isso, aqui os dados que eu estou apresentando já estão descontando os cancelamentos. A safra norte-americana 2021 teve um ótimo volume de vendas, chegando a 62.370.000 toneladas. Isso que foi comercializado. A questão agora é em relação à inspeção e entrega. Uma coisa é vender, a outra é entregar. Então, esses são os dados da safra 2021. Aqui teve muita expressão em relação à comercialização, às vendas, foi a safra 2021-2022. A safra nova veio com volume excelente de vendas. E é o que eu vou mostrar agora. Você tem aqui os dados mostrando 1.471.000 toneladas que foram comercializadas. Os principais clientes foram China e destino não declarado, que pega quase esse volume todo, chega a 1.200.000, e você sabe que China é China e destino não declarado é China também. Com isso, a safra norte-americana nova, 21-22, chega a 21.020.000 toneladas que já foram comercializadas em relação a esse período da campanha 2021-2022. Tem vendas antecipadas muito interessantes. Mas não foi só isso que aconteceu em relação a vendas norte-americanas. Também teve a informação de vendas avulsas, feitas por exportadores privados e informadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta sexta-feira, do volume de 132.000 toneladas para entrega na safra 21-22. Comprados, adivinha por quem? Pela China. E é por isso que a gente fala agora das expectativas que nós temos em relação a relatório. Hoje nós temos esse relatório de oferta e demanda. A expectativa geral desse relatório que será apresentado em instantes é de alguma redução para a soja, é o que muita gente tem dito. Você vai acompanhar os números para milho e soja no Agricultura BR agora, daqui a pouco, ao vivo, por aqui, a gente vai saber como é que ficou à disposição. Sobre este assunto, eu conversei com Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, e ele dizia para mim quais são as suas expectativas e o porquê que ele aguarda essa redução para a soja. Olha, Fabiano, o relatório de ontem do USDA aí mostrou
para a soja uma ligeira melhora na qualidade das lavouras, né? 1% era dentro do que estava sendo esperado, né? 57% de lavouras boas excelentes, mas está bem abaixo do ano passado, que tinha 65%, e abaixo do ideal, né? Para a safra americana, o ideal para uma boa colheita é 70% de lavouras boas excelentes. Então, com isso, eu acredito que se eu uso a seguir essa lógica de lavouras nessa condição, ele teria que reduzir novamente um pouquinho o potencial produtivo da safra americana, né? Porque nessa condição aí, eu acredito que a safra americana vai vir aí perto de umas 116, 117 milhões de toneladas. Eu acho que não muito acima de 117 milhões de toneladas, frente a 118,1 do mês passado. Porque as lavouras em si elas não estão boas nessa temporada. Eles sofreram muita seca, estados importantes com problemas graves, como a Dakota do Norte está tendo perdas agressivas. A Dakota do Norte tem a pior safra da história do estado. É um estado importante, planta 2 milhões e 900 mil hectares de soja, então isso reflete no global americano. Então, se eu uso a via dentro da realidade, eu acredito que teria que vir aí com a redução de 1 milhão de toneladas nesse relatório, que está dentro do que a gente espera aí, que é a safra americana, né? E que parte dos produtores também acreditam lá, né? Tá, o grande Brandalize, um grande abraço a ele. E olha, é isso que está se vendo. Claro que esses relatórios, às vezes, eles surpreendem mercado, não seria a primeira vez que venha surpreender. Eu vou dar uma olhada agora com você, que está acompanhando a Agricultura BR, como é que vem soja negociada em Chicago. O mercado todo, investidores estão aguardando o lançamento desses números e não poderia ser diferente. Você vê aqui uma estabilidade total, posições com algum viés de alta, com viés de queda, mas é estabilidade total que nós vemos com soja na Bolsa de Chicago. Posição de novembro vindo a 12 dólares e 71 centes o bushel. Janeiro, 12 dólares e 79 centes o bushel. Março, 12 dólares e 83 centes mais 4 por bushel. E maio, 12 dólares e 90 centes por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Totalmente estável, todo mundo esperando relatório de oferta e demanda. E isso que o Brandalize acabou de falar aqui na Agricultura BR, sempre participa conosco, seria muito interessante. Isso mexe com preços internacionais, deve dar aí uma motivação à soja. Ontem teve aquele baque, eu falava a respeito daquela gafe lá de terem publicado áreas que vão ser mesmo de fato colhidas e trouxe números ali que não são tão interessantes, aí fica todo mundo com uma atenção maior em relação ao que vai ser apresentado daqui a pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Falamos agora de dólar e vamos falar da moeda norte-americana, já que falamos tanto de Estados Unidos. Você vê aqui dólar recuando hoje, 0,19%, R$ 5,21 mais 7. Esses recuos para o dólar nesta última quinta-feira e nesta sexta-feira vão refletir numa tentativa de volta, né? Uma semana muito conturbada, com declarações que acabaram deixando o mercado financeiro muito nervoso e agora tentando vir para uma estabilidade, e é natural que o dólar comece a recuar porque atingiu números ali que foram realmente muito elevados, fora daquilo que estava na expectativa de operação. Mas quem acompanha todo esse cenário, principalmente os parâmetros que fazem com que o mercado financeiro ande da forma que tem andado, é Walter Pulga Júnior. E se tem parâmetro que é difícil de acompanhar no Brasil, porque aí entra por várias outras vertentes, né, Pulga, que foge do econômico, é exatamente o mercado financeiro nacional, que sofre todo tipo de influência. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou muito bem, Fabiano, trabalhar com câmbio em países como o Brasil, onde há muita oscilação, é muito difícil. Os economistas costumam dizer que é quase que impossível, né, acertar para onde o câmbio vai caminhar. Tantos são os fatores que influenciam essa variação frente à nossa moeda. Bom, mas hoje o que nós temos é a manutenção daquela tendência de ontem. Assim que a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, num tom conciliador, foi divulgada, rapidamente a bolsa veio em alta e o dólar veio em queda de 1,80%.
Essa queda continua desde o início da manhã de hoje. Se bem que esboçou alguma reação, o dólar chegou a passar de R$ 5,23, subiu aí para quase R$ 5,24. Algumas consultorias chegavam a apontar 5,24, mas o fato é que nós temos tendência de queda para o dólar sim. Resumindo, valorização do real na medida em que há sinalização de um início, vamos dizer assim, de uma conversação entre os poderes, notadamente entre o poder executivo e o poder judiciário, considerando aí as rusgas com o STF. Se isso diminui, lógico, traz uma tranquilidade para o mercado, há uma reação positiva. E é o que nós estamos vendo. Valorização do real, agora R$ 5,21 mais 80, já mudou um pouquinho, Fabiano, a queda é de 0,17%. Agora, o que acontece lá fora é que nós temos já perspectivas de juro mais baixo no Brasil. Veja, não é só uma reação que atinge o câmbio, atinge também o custo do dinheiro. Veja, o contrato de depósito interfinanceiro, referência para a taxa de juros, né, para janeiro agora de 2022, cai de 7,40% de ontem para 7,30% agora. E o depósito interfinanceiro para janeiro de 2023 caía de 9,24% para 9,09%. Ou seja, nós temos já negociações no mercado com taxas de juros lá na frente em movimento de baixa, ou seja, o dinheiro tende a partir de agora não ficar tão caro. Juro ainda continua alto, mas já é menor do que nós vimos no início da semana. Agora, em relação ao dólar ainda, o índice dólar oscila aí na faixa de 92.500 pontos. O chamado dólar index, né, que é a referência, perto da estabilidade, agora com leve alta de 0,06%. Ou seja, a perspectiva é boa, na medida em que o dólar sobe lá fora, frente a outras moedas, tem uma valorização, mas aqui continua em baixa. Afinal de contas, a explosão do dólar recente foi mais em função de fatores políticos do que necessariamente de motivos econômicos, né, razões econômicas, né? Aliás, o dólar já deveria estar abaixo de R$ 5,20, já perto de R$ 5,10, segundo analistas de mercado. Agora, é importante notar que os jornais, entre eles o Jornal Valor Econômico, destacava agora há pouco que os investidores estrangeiros mantêm cautela mesmo em relação ao Brasil, mas não veem qualquer risco de ruptura das instituições. Ao contrário, a Ashmore, uma gestora de fortunas britânica focada em economias de países emergentes, diz que o cenário base do Brasil não mudou e o risco de ruptura institucional está sob controle, não há grandes preocupações em relação a isso. Outras consultorias internacionais também não veem com gravidade essas discussões políticas no Brasil, como há aqui a interpretação de alguns analistas de mercado. Portanto, aqui nós somos mais sensíveis a essa movimentação negativa do que lá fora. Os grandes gestores de capital, de investimento, não veem gravidade acentuada no Brasil. Olham com cautela, mas têm uma visão ainda positiva da economia brasileira. De olho na informação, porque o mercado reage positivamente ao tom conciliador da mensagem do presidente Jair Bolsonaro divulgada ontem no final da tarde, Fabiano. A perspectiva é de continuidade de alta na Bolsa, nos nossos índices e de baixa para o dólar frente ao real. É com você. Obrigado, Walter Puga Júnior. Olha, uma boa tarde a você. E, bom, essa fala do Puga, ela resume muito bem, né, o clima que a gente vai encerrando esta semana, principalmente no mercado financeiro. E claro que isso influencia diretamente todo tipo de negociação, principalmente de commodities agrícolas brasileiras. O Puga volta hoje, na verdade, ainda, mas em uma entrevista que ele realizou, que você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, falando sobre feijão. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu vou conversar com alguns produtores rurais do estado do Paraná para saber como é que essa chuva que chegou por lá, chegou aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, e olha, tem sido muito bem vista. Chegou em Goiás também, o pessoal está me informando aqui no meu ponto. E olha, vamos conversar para saber como é que está essa questão da produção por lá. Paraná, que foi muito castigado durante essa última cenário, né, de seca e depois de geadas que nós tivemos no país. Então, assuntos do próximo bloco, milho, e você vai saber também como é que estão os números para a produção de cana-de-açúcar da Única, com Gustavo D'Angelo, que participa ao vivo conosco. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, as chuvas que caíram sobre Mangueirinha, no sudeste do estado do Paraná, trouxeram um alívio e trouxeram uma expectativa muito positiva para os produtores rurais que já estão trabalhando com o milho verão.
sobre este assunto, mandou uma declaração aqui para o Canal do Boi, o gerente de entrepostos da cooperativa Coamo, Wagner Custódio, falando para nós como é que está esse cenário na região dele. Choveu na média de 40 a 50 milímetros, e isso possibilita que os cooperados iniciaram o plantio da cultura de milho verão e também já fazendo um manejo aí para dessecação para o plantio da cultura da soja. Nós temos uma previsão de plantio de área aqui no município de Mangueirinha de 4.500 hectares, né, da cultura do milho, e a expectativa nossa é que as condições climáticas continuarem favoráveis, né? Então, no máximo até fim de setembro, início de outubro, termina esse plantio. A nossa expectativa, dentro das condições normais de clima, é se obter uma média de produtividade aí na faixa de 220 sacos por hectare. A safra passada, na safra de verão, nós tivemos uma quebra de produtividade, né? Não foi dentro da nossa expectativa, houve uma quebra em função de alguns problemas que houve no período, no ciclo. Mas esse ano a nossa expectativa é que nós possamos ter uma boa produtividade dentro daquilo que se tem de potencial hoje nos híbridos que são plantados. Nós vimos um período já de estiagem, então é necessário que o clima continue, né, chovendo assim, né, com as condições boas, para a implantação da cultura, né? Acho que a implantação tanto do milho que está começando no soja é muito importante ter condições boas de umidade, né? Porque ocorra uma boa implantação e isso a cultura já começa aí com um bom potencial de produtividade. Esse foi o Wagner Custódio da Coamo, falando ali da região de Mangueirinha do Paraná. E é para lá que nós vamos, né, nesse momento, para a cidade de Mangueirinho, para o estado do Paraná, para conversar com Laércio Dallavecchia, que participa conosco, produtor rural. E Laércio, quero saber o seguinte, as chuvas melhoraram mesmo esse milho verão que já está no campo? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde, tudo bem, amigos ouvintes? É uma satisfação imensa estar aqui no Canal do Boi levando informações do nosso município. Então, o nosso município é situado no sudoeste do Paraná. Aqui é uma região que tradicionalmente a gente planta bastante milho verão como rotação de cultura. Esse milho verão, ele entra no lugar do soja. Então, agora nós estamos numa janela muito adequada. Nós tivemos índices pluviométricos para a nossa região bem satisfatórios, variando de 30 a 50 milímetros. Lembrando que essas chuvas não são tão amplas. No sudoeste do Paraná fomos agraciados e nós, produtores, estamos assim a todo vapor com o plantio do milho, porque nós temos problema de cigarinha, então nós optamos entre vizinhos, entre produtores, de todos nós tentar plantar dentro da mesma janela. Então, o ano passado eu mesmo tinha milho plantado final de outubro, esse ano, começo da semana que vem, já vamos estar terminado as áreas. Começou-se o plantio na virada do mês, e se intensificou bastante, ainda mais com essas belas chuvas que caíram agora, em solos muito bem preparados, com um sistema de plantio direto, com bastante palhada, há uma manutenção dessa umidade adequada, então os produtores estão a todo vapor semeando ao cultivo do milho. Ao cultivo do milho, lembrando, em relação ao ano passado, estreitou bastante a janela devido à cigarinha, porque quem plantava primeiro tinha mais ataque de cigarinho. Quem ficava por último também tinha mais ataque. Então, plantamos tudo junto para nós dividir um pouco a cigarinha. O termo de dividir a cigarrinha é interessante, Laércio. O estado do Paraná, os estados da região sul do país, é onde tem a maior concentração de produção de milho na safra de verão, né? E é a região onde concentra os maiores consumidores deste milho, onde demanda mais. Em relação à sua região, essa produção de milho verão, ela se eleva nessa safra nova, 21-22? Ela não vai se elevar devido aos ataques da cigarinha, porque para nós aqui no sudoeste do Paraná, o milho primeira safra, ele é tão lucrativo quanto a soja e ele faz muito bem para o sistema. Ou seja, no outro ano, quando você vai plantar soja, o soja vem muito melhor em cima da resteva do milho, pela rotação de cultura. Mas assim, devido à cigarinha, aconteceu de nós diminuir um pouco o plantio. Porque a gente fica com muito medo, muitas incertezas, ela é relativamente nova. O ano passado
Eu mesmo tive áreas com 70% de perca pela cigarinha, então esse ano já pegamos variedades tolerantes, plantamos dentro da janela ideal, estamos afiados com os produtos para a gente fazer as aplicações, temos as armadilhas na lavoura, já estão coletando ela, mas assim, esse ano, essa safra que está indo ao solo, a expectativa é de uma boa safra, nós estamos preparados para ir enfrentar a cigarinha, que é o principal problema da cultura do milho agora, e nós estamos plantando com todo capricho, com toda a tecnologia, fazendo na hora certa, devagar, com umidade adequada, semente de qualidade, um solo bem preparado. Eu acredito que nós estamos fazendo o possível para ter uma boa safra de milho para ajudar a atender essa demanda do mercado aqui. Sabemos que o mercado está com bastante falta de milho e nós, produtor, estamos fazendo o que for possível para atender essa demanda. Tá certo, Laércio. Laércio, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Mando um abraço a você e a todos os produtores aí do estado do Paraná, principalmente hoje para Mangueirinha. Eu que agradeço a participação, o convite e estou sempre à disposição para nós trocar informações. A partir do dia 15 de setembro, se tiver umidade no solo, começa também o plantio do soja aqui na nossa microrregião. Obrigado, pessoal, boa safra e até mais. Uma ótima safra para você, Laércio. A gente conversa durante a próxima semana, porque vem o fim do vazio sanitário e tem as condições, né? Chovendo, terá as condições de cultivo. A gente torce para que tenha toda essa condição de chuva para os estados produtores, em especial Paraná, Mato Grosso do Sul, que foram muito castigados pelo clima nesta última campanha. E por falar em clima, olha só, as chuvas realmente vieram para o centro-sul do Brasil, os estados todos apresentaram algum nível de chuva. Agora, para saber como é que ficam essas chuvas para os próximos períodos, eu convido a participação de Renata Ferreira, do Agroclima, que fala agora para nós como é que fica a previsão do tempo. Renata, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Tivemos mudanças no tempo em boa parte do Brasil Central. E hoje o cenário é o mesmo, viu? A frente fria que estava atuando de forma mais continental sobre o país avança para o oceano, mas ainda deve organizar áreas de instabilidade, desde Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo também, sul de Minas, sul de Goiás e Rio de Janeiro. Essa chuvarada acontece de forma mais isolada hoje, mas ainda deve vir acompanhada por trovoadas, o que também ajuda aí a diminuir os focos de incêndio, melhora a umidade no solo e também a qualidade do ar. Em relação às temperaturas, elas ficam amenas nessas áreas, viu, Fabiano? Com refresco aí do calorão que atua desde o início da semana entre Mato Grosso do Sul e também interior paulista. E veja só como as máximas já caem bastante hoje, viu? Em Campo Grande, o dia começa com 14 graus e a máxima fica perto dos 26. Em Cuiabá, dia marcado por pancadas de chuva, a máxima fica perto dos 34. Em Botucatu, interior paulista, o dia será nublado e com chuva e a máxima não passa dos 27 graus. Em Ribeirão Preto, o dia será marcado por pancadas de chuva e a máxima também não passa dos 35. No sul do país, uma nova massa de ar frio e seco volta a predominar e por isso o dia começa com geada aí na região de Planalto, de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Mas ao norte do país, atenção para chuva volumosa no Acre, temporais isolados aí nas demais áreas da região nortista, com exceção aí do Amapá e Tocantins, onde o tempo fica praticamente firme. Já em praticamente toda a região nordestina, o tempo fica seco ao longo do dia, com chuva rápida e isolada, somente aí no litoral de Sergipe e também do Rio Grande do Norte. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata Ferreira. Uma boa tarde a você. Ela volta durante a nossa programação no Agroclima e depois no programa Mais Pecuária. Sigo falando de milho, eu já ressalto, daqui a 3 minutos nós temos a apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. O mercado está realmente meio que parado, está esperando mesmo. Vamos ver como é que vem milho em Chicago operando agora. Nós temos posição de dezembro a $5,09 mais 6 o bushel, vem na estabilidade com viés de queda. Março já caindo com 0,14%, $5,18 mais 4 o bushel. Maio, $5,23 mais 2 o bushel, com recuo de
de 0,29%, e a posição de julho com $5,22 mais 4 por bushel, com queda de 0,33%. E nós tivemos a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, divulgando números importantes em relação ao processamento de cana na segunda quinzena do mês de agosto, que apresentou alguma evolução no centro-sul do país de pouco mais de 2%. É por isso que eu converso agora com o repórter Gustavo D'Angelo, que conversa conosco ao vivo para trazer as informações relacionadas aos dados da Única. Vou conversar com o Gustavo. Gustavo, teve uma elevação aí comparado com o mesmo período do ano passado. Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, teve mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com esse levantamento divulgado hoje pela Única, Fabiano, as usinas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul processaram 43.130.000 toneladas na segunda metade de agosto, com avanço de 2,8% sobre o volume apurado na mesma quinzena da safra 2020 e 2021, que foi de 42.250.000 toneladas. Aqui no estado de São Paulo foi registrada uma moagem de 25.160.000 toneladas, o que representa uma leve queda de 0,75%. Já nos demais estados da região Centro-Sul, a quantidade processada alcançou 17.970.000 toneladas, aumento de 6,31%. Segundo a Única, em relação ao número de usinas em operação, 257 empresas registraram produção até o dia 1º de setembro, em comparação com 262 unidades industriais em igual data do último ano. Nesta quinzena, uma unidade produtora já encerrou a safra. Agora, Fabiano, sobre a produtividade. Dados apurados pelo Centro de Tecnologia Canavieira para o mês de agosto, considerando uma amostra comum de 120 unidades, registraram produtividade de 65,3 toneladas por hectare colhido no mês, ante 79,7 toneladas observadas no mesmo período na safra 2020 e 2021, representando queda de 18,1%. Estima-se que a área colhida até o fim de agosto atingiu 5,39 milhões de hectares, registrando um incremento de 9,9% em relação à área colhida até agosto de 2020. Para encerrar, Fabiano, a área colhida até o momento deve representar cerca de 71% do total disponível para a colheita na safra 2021-2022, foi o que informou a Única nesse relatório divulgado hoje. Essas são as informações, então, Fabiano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gustavo D'Angelo. Uma boa tarde a você. Um bom final de semana aí para a equipe do Canal do Boi em Araçatuba, no estado de São Paulo. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você acompanha informações relacionadas ao Fiagro e vai saber também os números do relatório de oferta e demanda. Está todo mundo esperando por ele. Daqui a pouco nós temos o relatório sendo divulgado e você acompanha, é claro que aqui, pelo Canal do Boi, no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E operações de financiamento via Fiagro já tem primeiro registro na B3, a Bolsa Brasileira. E é sobre este assunto que Walter Pulga Júnior entrevistou Fabiana Perobelli, superintendente da Bolsa. Acompanhe. E cerca de 30 dias após a regulamentação do Fundo de Investimento do Agronegócio, na B3 já ocorre o primeiro negócio envolvendo aí perspectivas de captar junto ao mercado 500 milhões de reais, dinheiro que será destinado à produção no campo, a financiar o produtor. Eu tenho comigo Fabiana Perobelli, ela é superintendente de relacionamento da B3 e vai explicar a importância do Fiagro e como ele funciona para captar recursos ao produtor rural. Fabiana, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar. Como funciona esse Fiagro? Alguém pega o dinheiro, registra na Bolsa? Como é feito isso? Bom dia a todos, prazer falar com vocês. O Fiagro é um instrumento importante, que foi criado esse ano, que vai permitir
principalmente a expansão, né, da produção rural e também a expansão das áreas, né? Então, ele segue o mesmo modelo dos fundos imobiliários, né? Então, aqui, a diferença é que a gente está falando agora do mundo rural. Então, o fundo ele pode explorar a parte da imobiliária rural, né? Então, comprar terras, por exemplo, e aí ali ele faz um contrato de arrendamento com aquele produtor, ou também ele pode financiar a produção através dos CRAs. Então, tem muito fundo, por exemplo, que vai investir em CRAs. E o que o CRA é? O CRA nada mais é que o recebível do agronegócio, e ali tem entre os seus lastros, por exemplo, a CPR. Então, tem muita operação de revenda, de troca, que vai estar sendo também financiada por um fundo imobiliário do agro. Esse FIAGRO precisa ser registrado na B3. Onde a B3 entra nessa história? É uma garantia para o produtor? É uma garantia para o investidor? Onde entra a nossa bolsa? Bom, a gente entra no registro, né, dessa operação e na liquidação dessa operação, e depois também esses fundos vão ser admitidos à negociação. Então vai ser possível para qualquer investidor comprar cotas desse fundo, né? Então essa é uma parte muito legal, porque a gente vai dar para qualquer investidor de varejo, para qualquer pessoa física, uma oportunidade de colocar o pezinho no agro. Né? Ao invés de comprar uma terra, você pode ficar sócio, né, comprando uma cota desse fundo. Nós tivemos agora o primeiro fundo, Galápagos, uma empresa que conseguiu reunir, aí já tem 50 milhões de reais aplicados no agro, registrados na B3, mas a perspectiva é de até 500 milhões de reais em pouco tempo, segundo essa empresa. Vocês já têm uma estimativa de quanto o FIAGRO pode captar no mercado para financiar o agronegócio? No caso da Galápagos, né, só para esclarecer, a gente teve essa primeira emissão, que foi chamada uma oferta 476. Né? Então, ela foi para os investidores qualificados. Então, a empresa foi atrás desses cotistas, né, desses primeiros investidores, fechou essa primeira liquidação, e agora, em novembro, depois de 90 dias, essa oferta cai para o que a gente chama oferta 400. Aí é para qualquer investidor, e a gente vai começar a ver as cotas sendo negociadas na B3. E aí, provavelmente, o que a Galápagos também vai fazer são novas emissões para que novos investidores possam comprar. Né? E, além disso, o que a gente tem acompanhado e é público, né, são realmente os registros que já estão, né, os pedidos que já estão na CVM. Então, provavelmente, a gente deve ter outros fundos aí mais para o final do ano sendo negociados também na B3. Então, um investidor pode comprar esses papéis na Bolsa, na B3, interessado em investir o seu dinheiro no agronegócio. Agora eu pergunto, vocês já têm uma estimativa de quanto o FIAGRO, né, essa nova modalidade, pode captar em todo o mercado? Vocês já trabalharam com essa possibilidade no mercado brasileiro? Não, a gente não tem essa estimativa. Né? O que a gente está acompanhando realmente são esses fundos que realmente estão procurando já o registro junto à CVM. Então, a gente acredita que teremos muitos fundos aí sendo negociados, mas a gente não tem uma ideia do volume total. Bom, a perspectiva para o FIAGRO, você, Fabiana, que tem experiência de muitos anos no mercado agro, no financiamento do mercado agro, na dificuldade, né, que nós tivemos para evoluir no mercado financeiro, voltar, lógico, para o agro, a perspectiva daqui para frente é uma perspectiva de aumento da participação dos investidores na agricultura e na pecuária brasileira? Olha, eu acho que a perspectiva é muito positiva, sim, né? Porque, primeiro, que a gente realmente vai democratizar o acesso ao campo. Né? Então, o fato de um investidor de varejo que hoje compra um fundo imobiliário, compra uma ação, compra um BDR, pela primeira vez ele vai poder diversificar realmente com o agro num instrumento fácil. Né? O FIAGRO ele vai ter essa facilidade operacional, como a gente tem nos outros fundos imobiliários, né? A negociação no home broker das corretoras, e a vantagem é o seguinte, ele vai ser bem mais barato do que, por exemplo, um CRA. Né? Normalmente, os CRAs hoje, eles têm um ticket médio mais alto, normalmente é para investidor qualificado, então aqui a gente vai ver realmente uma possibilidade da pessoa física conseguir diversificar
e realmente ter acesso de forma mais democrática ao agro. E do ponto de vista do agro, né, só complementando, puxa, é super interessante essa forma de financiamento, né? À medida que a gente vê realmente o governo saindo aí do financiamento, o mercado de capitais começa agora a trazer novas alternativas, né? Então, a gente sabe da necessidade e das possibilidades que a gente tem de expansão de área, expansão de produção, e esse produto, ele vem de encontro a isso, né? Então, acho que nesse sentido, tanto para o campo quanto para o investidor, vai ser muito bom. Mais uma pergunta antes de encerrar essa entrevista. O investidor pessoa física tem incentivo para investir no agronegócio, né? Tem isenção de alguns impostos, inclusive imposto de renda, é isso? É isso, né? O FIAGRO ele está dentro do guarda-chuva dos fundos imobiliários, né? Então, hoje o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda no dividendo, e aqui no FIAGRO é a mesma coisa. Nós temos aí a perspectiva, você falou bem, de recursos até mais baratos, né? Financiamento hoje está muito caro para o produtor rural. Fundos FIAGROS, né? Fundos de investimento no agronegócio, tendem a custar menos para o produtor? Olha, eu acho que a gente está trazendo um segmento novo de financiamento, né? Então, a gente vai aumentar, sim, a competição, né? Então, a competição aqui é muito positiva e vai beneficiar o produtor, né? E a gente tem aqui empresas gestoras que são profissionais e que trabalham há bastante tempo no mercado imobiliário e que agora vão poder atuar aqui no campo, né? Então, acho que vai ser bastante positivo, sim, essa competição e esses novos recursos. Bom, você acaba de ouvir Fabiana Peroberi, ela é superintendente de relacionamento da B3. Você acompanhou aí o FIAGRO, né? Já começa a ser implementado e a perspectiva é de captar recursos dos investidores para o agronegócio brasileiro. Agradeço a sua entrevista, Fabiana. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Walter Puga Júnior, de São Paulo. A Expo Inter também é momento de homenagear as pessoas que fomentam o agronegócio. O deputado estadual e ex-presidente da Emater no Rio Grande do Sul destacou a importância das lideranças para o crescimento do setor. Quando tivemos as principais dificuldades econômicas e financeiras, as cooperativas bem organizadas, com boa gestão, como é a Cotribá, com lideranças sérias e comprometidas, cresceram e cresceram mais do que a média. E empregaram, além de empregar serviços de tecnologia novos, gerando renda e qualidade na vida do campo, eles fazem a roda da economia girar. Por isso, a Cotribá está sendo homenageada através do seu presidente, Celso Leomar Klug, um diretor-presidente que tem visão de futuro, sempre teve. E, logicamente, estas pessoas precisam estar em destaque. A medalha Mérito Farroupilha é a maior honraria do Parlamento Gaúcho e visa homenagear pessoas que desempenham um papel de destaque no Estado. Ela foi entregue a Celso Leomar Krug, o mais antigo presidente de uma cooperativa no Brasil, e a cooperativa também é a mais antiga do país, com 110 anos de atuação. O reconhecimento do Parlamento Gaúcho por o trabalho que a gente fez, logicamente que a gente não faz sozinho, faz com os colaboradores, mas principalmente pelo associado que acredita no trabalho da gente e que realmente esse trabalho tenha sucesso. Eu acho que isso é importante e a cooperativa continua crescendo, investindo e ajudando no desenvolvimento do Rio Grande. Segundo o presidente, a consolidação da cooperativa é resultado de muito trabalho e confiança. Transmitir muita confiança, mostrar o resultado, mostrar aquilo que a gente pode fazer e o que é certo. E principalmente discutir muito isso com o associado. Eu acho que é o papel fundamental, ter diálogo, ter abertura. Só em 2021, a cooperativa investiu mais de 120 milhões de reais em fábrica de ração e logística. Do Parque Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. A Agricultura BR de volta, já antecipa alguns números, daqui a pouco eu vou trazer os gráficos, os dados em relação a milho e soja dos Estados Unidos e o que o Departamento de Agricultura norte-americano acaba de divulgar. Mas já te adianto, o departamento elevou a produtividade e a produção de soja e de milho. No caso da soja, veio para 1 milhão acima.
E no caso do milho veio quase 4 milhões de toneladas acima, então isso já mexe muito com o mercado e daqui a pouco a gente vai trazer esses dados para você aqui ao vivo no Agricultura BR, já com gráfico montado para você poder visualizar esses números divulgados há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano em seu relatório de oferta e demanda. Por aqui eu falo de café e você acompanha comigo como é que vem os números, os negócios na Bolsa de Nova York para o café arábica, plataforma Ice Futures. Hoje com alguma recuperação, mas ainda com negócios baixos, né, na expectativa de quem opera no mercado, principalmente dos cafeicultores brasileiros. Olha só, posição de dezembro vindo agora a $1,87 mais 95 a libra peso. Março, $1,90 mais 60 por libra peso. A posição de maio é negociada agora a $1,91 mais 65 por libra peso. E julho, $1,92 mais 30 por libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. O café robusta negociado na plataforma Life da Bolsa de Londres também vem em alguma alta no dia de hoje. É o que eu mostro agora, referência importante para o Conilon brasileiro. Aqui nós temos os valores em dólares e a métrica em tonelada. Novembro vindo a $2.050 a tonelada. Janeiro, $2.041 por tonelada, com alta de 0,41%. Março, $1.993 a tonelada, com alta de 0,30%. E maio, $1.972 a tonelada, com elevação de 0,15%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Olha, eu já antecipava, né, que o Departamento de Agricultura americano elevou a estimativa de produtividade de produção de soja e milho lá nos Estados Unidos. E eu estou curioso, e eu acho que você também, em saber como é que os negócios reagiram na Bolsa de Chicago. É o que eu vou mostrar logo mais no próximo bloco do Agricultura BR, que vai trazer também os outros números desse importante relatório, relacionado à exportação, a consumo interno, também os estoques finais, aquilo que você precisa saber para ter a sua melhor estratégia de negócios daqui a pouco, para soja e milho, é claro, daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Aproveite para entrar em contato conosco, mande sua pergunta, sua sugestão no nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu volto já. E tivemos a divulgação há pouco do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, nós destacávamos algumas expectativas de mercado. Eu lembro de um estudo publicado pela Datagro, equipe de França Júnior, que trazia números que são muito parecidos com esses que eu vou mostrar agora, tanto para milho quanto para a soja. E a gente sempre dá referência para quem acerta. A equipe de França Júnior acertou muito bem, de acordo com aquilo que ela vinha sendo apurado com Datagro, mostrando um cenário de uma melhor produtividade para as duas culturas norte-americanas, motivadas aí por uma melhora climática nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Uma recuperação mesmo, já que os americanos vinham com uma pressão climática causada pelo clima muito expressiva. Começo então trazendo os dados, começando pelo milho, pelo cereal. Você acompanha comigo agora como é que ficaram esses números. E olha só, produção norte-americana vai ficando com 380 milhões, na estimativa apresentada há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fica com uma estimativa de 380 milhões 930 mil toneladas, meus amigos. Isso representa uma alta bem forte, cerca de 4 milhões de toneladas acima daquilo que era apresentado no mês de agosto, até mais de 4 milhões de toneladas acima do que era apresentado no mês de agosto. Realmente, a estimativa de produção de milho nos Estados Unidos fica muito maior. Em relação ao milho, já se tinha uma certeza de que viria mesmo para cima, e viria muito para cima, porque teria alguma condição ali de correção, essas chuvas ali que chegaram no meio oeste norte-americano. Mas veio muito acima do que aquilo que estava se dizendo, principalmente no final do último mês. Agora, na última semana, já se tinha números próximos a 380 milhões de toneladas, que acabou se confirmando em quase 381 milhões de toneladas de produção.
Já as exportações de milho dos Estados Unidos são estimadas em 62.870.000 toneladas. Nós temos aqui um bom volume um pouco maior do que no mês de agosto, mostrando que o mercado de milho norte-americano mantém-se aquecido, assim como o mercado interno. O consumo norte-americano total está estimado em 313.070.000 toneladas. Então tem uma elevação aí no consumo interno norte-americano. Esse consumo aqui é importante ressaltar que cerca de 1/3 aí é para a produção de etanol, para a produção de biocombustível, e os norte-americanos, por enquanto, vão demandando todo esse volume de milho. Cresceu também fortemente os estoques de passagem dos Estados Unidos, ficou aí quase 4 milhões de toneladas acima daquilo que era apresentado no mês de agosto. Falo agora a respeito de soja, porque no que diz respeito à soja, aí sim, nós tínhamos algumas divergências. Nós tínhamos, por um lado, alguns analistas que acreditavam em redução para a produção de soja nos Estados Unidos, outros que apontavam mesmo que teria uma elevação nas estimativas. E aconteceu a segunda hipótese, elevou-se a produtividade e a produção de soja norte-americana nessas estimativas apresentadas há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Veja só o dado que eu trago aqui de 119.040.000 toneladas de soja. O número apresentado em agosto era de 118.080.000, sobe quase ou praticamente 1 milhão de toneladas, 960.000 toneladas, 964.000 toneladas acima daquilo que se tinha anteriormente colocado para a produção norte-americana de soja. Já as exportações dos Estados Unidos, exportações estimadas agora em 56.880.000 toneladas, também acima daquilo que era estimado anteriormente. Anteriormente, a estimativa de exportação norte-americana ficava em 55.880.000 toneladas. Então, também tem quase 1 milhão de toneladas aqui, 800.000, quase 900.000 toneladas acima daquilo que era estimado no mês passado. Consumo interno total norte-americano em 62.570.000 toneladas, também aí esse número se alterando, já que antes o consumo total americano estava sendo estimado em 63.240.000 toneladas. Então, uma queda no consumo interno norte-americano em relação ao relatório apresentado no mês de agosto. Contudo, o que se altera nos estoques de passagem? Estoque de passagem norte-americano em agosto era estimado em 4.210.000 toneladas e agora 5.040.000 toneladas são os números para a soja e o milho também que eu tinha apresentado anteriormente. Soja em Chicago influencia demais os negócios aqui no Brasil e eu quero saber, e você também, como que ficam então esses números que foram apresentados, né? Como é que o mercado precificou o cenário, e nós temos esse cenário aqui de alta em torno de 1,5%, posição de novembro, vindo para $12,90 o bushel, são os negócios que eu destaco agora com essa posição, vindo aqui dados de alta de 1,53%, janeiro $12,97 mais 6 o bushel, com elevação de 1,49%, março $13,02 o bushel, com alta de 1,40%, temos aqui também a posição de maio a $13,07 mais 2 o bushel, com alta de 1,27%, são os negócios que destaco agora, com soja em boa alta expressiva, com soja na Bolsa de Chicago. Para encerrar essa edição, eu falo sobre dólar. Veja como é que vem o dólar comercial. Hoje vem em recuo depois da carta do presidente. Essa queda já foi maior no dia de hoje, mas agora vem 0,15% a queda para o dólar, R$ 5,22. Assim vem os negócios com a moeda norte-americana. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço a todos. A gente se vê logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!